Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aí à Live 4 de aquecimento para o projeto 1 ano e 3 meses. Eu sou o Guilherme, sou personal trainer e eu ajudo pessoas. Se tu não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Guilherme, sou personal trainer e eu ajudo pessoas a conquistarem 1 ano de emagrecimento. Definição em apenas 3 meses de treino, seja com treinos na academia ou treinos em casa, certo? Vamos falar de gordura localizada hoje. Como eliminar, como queimar as benditas gorduras localizadas, certo? Guilherme, calma lá que eu só quero entender live de aquecimento, mas tu vai falar de gordura localizada? É aquecimento, talvez você esteja chegando agora, né? É aquecimento, eu tô numa sequência de lives, hoje é a live 4, de aquecimento, preparar vocês para o projeto 1 ano e 3 meses. Sai, borboletinha. Projeto 1 ano e 3 meses, certo? Um evento de 3 aulas, onde eu vou te mostrar um passo a passo para ter 1 ano de emagrecimento e definição em apenas 3 meses de treino. Eu tô rindo aqui porque a Rafa já deu uns 3 passos para trás por causa dessa borboletinha aqui, tá? Eita, medinho! Deve ter achado que era uma barata primeiro. Olha só, o evento vai começar no dia 20, 22 e 24, certo? Guilherme, como é que eu faço para participar? É de graça mesmo? É de graça. Link na bio, tá ok? Link na bio. Então a gente tá aquecendo aqui, live 4. Domingo de manhã, live 5 e assim por diante. Beleza? Vamos lá então falar hoje de gordura localizada. Eu preciso que tu entenda isso aqui. Para te chegar no evento e entender o que eu vou passar lá. É um conteúdo que tu não vai ver gratuitamente aqui. Esses eventos, quando eu faço, é durante, de tempos em tempos, e é durante ali aquela semana só. Não posto, é só para quem está inscrito, depois eu tiro do ar. Então eu preciso te preparar para te entender o que vai rolar lá, certo? Beleza? Então, ó, gordura localizada. Como a gente queima aquela gordurinha? Talvez hoje te incomode uma gordura aqui, mulherada principalmente, aqui. Homens, barriga, mulherada também, aqui é quase um geral, né? Barriga, pochete. Homens tem muito acúmulo de culote, mas aqui, né? Eu vou falando... Culote, na verdade, é que tem gente que fala culote aqui, tem gente que fala culote ali na lateral da bunda. Tem um monte de nome para gordura, né? Região aqui nas costas, certo? Homem, às vezes até no braço, mulherada, enfim, se hoje tu tem aquela gordura localizada aqui na parte interna da coxa, seja onde tu tem gordura, tá? Aquela gordura que parece que tu emagrece algumas regiões, mas aquela gordura tá lá incomodando. Vou te mostrar aqui, vou te explicar como tu faz para eliminar essa gordura. Beleza? Então, ó, quero falar rapidinho aqui de erros que muitas pessoas cometem, talvez tu seja uma dessas pessoas. Para te parar o quanto antes de cometer, já começar a direcionar melhor para o caminho certo da coisa. Certo? Nessa tentativa, né? Erros que tu comete nessa tentativa de queimar aquela gordurinha chata localizada. Olha só, o clássico dos clássicos erros. Por exemplo, eu quero eliminar uma gordura aqui atrás do braço. Meu, Guilherme, tem muita pelhanca, é muita gordura. E aí, eu tô fazendo agora, Guilherme, uma sessão lá de exercícios para essa região. Aqui, certo? Ou na polia de cima para baixo, né? Para pegar essa região ali. Ou, Guilherme, eu tenho a gordura interna da coxa, isso me incomoda. Eu vou lá na cadeirinha, fico fazendo exercício mais específico para essa região. Ou clássico, abdominal, né? Quero perder a pochete. Faz conta que eu tô deitado aqui no chão, ó. Clássico. Eu sinto essa região. Ou para as costas, né? Aquela gordura, seja aqui para peitoral, né? Faço supino. Ou a pessoa vai lá e faz para costas, porque tem aquelas gorduras, dobras nas costas. E olha só, por que isso é errado? E por que tu acredita, assim como muitas pessoas, que esse é o caminho? Porque quando tu faz um exercício, por exemplo, vamos supor aqui, ó, a parte da frente do braço, tem gordura ali no braço e quer eliminar. Quando tu faz um exercício, seja aqui ou essa gordura que tá aqui, tu faz o tríceps, né? Quando tu faz um exercício assim, ou abdominal, tu sente aquela região fadigando, aquela região queimando, aquela sensação de queimação. E intuitivamente, por falta, é claro, né? Por inocência, por não conhecer. E é para isso que tu tá aqui nessa live, para entender isso. Quero te explicar, tá? Por pura inocência, tu associa aqui,
tô sentindo essa região, eu tô queimando gordura naquela região, né? Mas esse processo de queimação é nada mais nada menos que uma fadiga que está acontecendo. É um efeito colateral, digamos, da fadiga muscular que tu tá treinando, que tá embaixo dessa gordura localizada. Quando tu faz um exercício aqui, tu tá treinando o músculo, a gordura tá em cima, beleza? Às vezes incha, né? Aquela sensação de inchaço e aí fica mais durinho aquela região, seja na coxa, onde tu tem gordura, né? Tu toca assim, caramba, tá mais durinho, seja no braço. Epa, associou já que gordura se transformando em músculo. Opa, tá ficando mais durinho, tem que continuar fazendo, eu quero mais exercícios desses aí, professor. Mas olha só, esse inchaço também não tem nada a ver com perda de gordura. Gordura e músculo são coisas distintas, é tipo água e óleo. Uma coisa não se mistura na outra. Tu perde uma e ganha outra. Perde gordura, ganha massa muscular. Mas quando tu treina ali, tu faz exercícios, tu tá treinando a musculatura. Fica aquela durezinha ali, naquela região, que tu acha que é a gordura que tá saindo e tá ficando só mais o músculo que é duro. Mas não, é só um inchaço que aconteceu ali e, de fato, vai acontecer a sensação de tá mais durinho, tá mais rígido. Tá? Mas, não necessariamente tu tá perdendo gordura localizada ali. Beleza? Então isso é um erro. Agora, tu já deve ter ouvido falar que para perder gordura, para emagrecer, né? Emagrecimento significa perder gordura, tá? A perda de peso em si pode significar várias coisas. Perda de músculo, perda de coisas. Se tu tem muita gordura para eliminar, automaticamente o peso vai alterar, vai diminuir, tá? Mas enfim, emagrecer. Tu já deve ter ouvido falar que para emagrecer, a gente precisa o quê? Gastar mais do que come, né? Quem aí, me diz aí no chat, quem aí já ouviu isso aí e tem conhecimento disso? Pô, preciso gastar mais do que eu como, né? Diz aí no chat. E de fato, precisa, mas talvez isso fica meio subjetivo na tua cabeça. Talvez tu não, a chave não virou, né? Tu não entendeu exatamente o que isso significa, né? Tu entende assim meio que por fora, beleza? Tem que gastar mais, mas na prática, tu entende o que isso significa? Eu quero te explicar aqui agora, tá? Para ti conseguir virar essa chave e tu dar mais sentido, né? Para fazer mais sentido e tu começar a fazer as coisas mais certas, tá ok? Então olha só, quero que tu entenda que todo mundo, tá? Sem exceção, todas as pessoas têm uma coisa chamada metabolismo basal. O que é o metabolismo basal, Guilherme? Metabolismo basal é o nosso metabolismo de sobrevivência. Todo mundo tem um gasto de calorias, um gasto de energia diário de acordo com o seu metabolismo basal. Por exemplo, para eu estar aqui em pé, fazendo essa live, conversando com vocês, né? Tem um coraçãozinho batendo aqui, eu tô respirando, né? Tô falando, tá acontecendo um gasto de energia. Tu dormindo, no momento que a gente tá de maior repouso, dormindo, né? Tem os órgãos sendo ali, ainda estão funcionando, o coração tá batendo, né? Tem fluxo sanguíneo, enfim. Tudo isso consome uma energia por parte do teu corpo. É um gasto de energia, certo? Se não, né? A gente não sobrevive, tá? Então, isso basicamente é o metabolismo basal. E ele, quando eu falo que, pô, a tua dieta, a tua alimentação é uma coisa individual, é só tua, é por isso aqui, ó. Tu já deve ter ouvido falar, se tu me segue há um tempinho, tu já deve ter ouvido eu falar, ou outra pessoa falar, tá? O que significa que quando eu falo de alimentação é uma coisa particular, individual? De acordo com isso aqui, ó, o teu metabolismo basal, ele vai variar de acordo com a tua idade, a tua altura, teu peso, teu sexo. Beleza? De acordo com isso aqui. Beleza? Então olha só, uma pessoa de maior idade, uma pessoa com a idade mais avançada, ela tende a ter um metabolismo basal mais elevado, ou seja, um gasto de energia maior, certo? Uma pessoa mais alta também tende a ter um gasto maior. A pessoa mais pesada também tende a ter um gasto de calorias maior. E aqui depois eu explico um pouco melhor isso aqui. A pessoa masculina, um homem, por exemplo, tende a gastar mais, ou seja, tende a ter um metabolismo basal mais alto, ou seja, gasta mais energia, precisa de mais energia.
para sobreviver. Tem um metabolismo mais alto, um pouco mais acelerado, tá? Então, dito isso, quando a gente fala que, para o meu corpo sobreviver, o meu metabolismo basal ficar ali sobrevivendo, né? Para eu sobreviver, eu tenho um gasto de energia. Logo, eu tenho que repor essa energia. Eu tenho que, tá comigo? Tá entendendo? Eu tenho que colocar nutrientes para dentro, calorias para dentro para eu sobreviver. Certo? Então, eu quero fazer de conta aqui que o Joãozinho ou a Mariazinha, tá? Vamos supor que, né? Quero que tu imagine um cidadãozinho ali, uma pessoa. Vamos supor que eu esqueci de um detalhe. Aguenta comigo aqui, tá? Aguenta comigo. Senão tu não vai entender isso aqui. Tava esquecendo de um detalhe importante. A gente está se referindo aqui ao metabolismo basal. Mas nós trabalhamos, nós nos movimentamos, assim como eu estou aqui, nós treinamos. E aí entra o fator atividade física, exercício físico, que também vai gerar um gasto, uma necessidade, né? Não tem como a gente ter energia se a gente não, né? A gente está gastando energia, então tem uma somatória aqui que vai dar o quê? O GET, o gasto energético total, tá? Gasto energético total. Então é uma somatória do basal com o fator atividade física, beleza? Vai gerar um gasto energético total. Agora vamos pegar o cidadãozinho lá, né? Para não ficar confuso isso. Um cidadãozinho, o Joãozinho, a Mariazinha, vamos supor que o gasto energético total dele ou dela, falar dele, geralmente, tá? Só para te entender. Mulherada, a mesma coisa. É de 3.000 calorias. Ou seja, pro Joãozinho sobreviver, para ele treinar, para ele levar a vida dele, ele tem um gasto total de 3.000 calorias. Guilherme, como é que eu identifico isso? Através de um cálculo, numa fórmula, tá? Que foi criada, tu vai, coloca os dados e tudo mais, vai gerar ali aproximadamente o teu gasto energético total. Então, o Joãozinho tem 3.000 diárias. Para o emagrecimento acontecer, e é aqui que entra o comer menos do que tu gasta, tu precisa, em média, ficar 500 calorias abaixo do teu gasto energético diário, gasto energético total. Então ficaria de 3.000 para 2.500 que eu preciso comer, colocar para dentro. Sacou? Deu para entender? Então eu identifiquei, que é uma coisa individual, quanto eu gasto por dia, quanto meu corpo precisa, né, para sobreviver, que seria isso aqui, uma norma calórica, e para a gordura ser eliminada, a gordura localizada ser eliminada, precisa acontecer um déficit calórico. Não tem hipótese de tu conseguir chegar naquelas gorduras localizadas que tu tem muito em excesso, por exemplo, eliminar, deixar a barriga trincada, definida, aquela coxa mais torneada, sem flacidez, sem celulite. Não tem como isso acontecer se tu não entrar num déficit calórico. Tá? Gastar mais do que tu come. Aí, às vezes, tu tá pensando, né? Guilherme, cara, mas, eu até faço. Eu sei disso já. Eu sei. Tu não falou muita novidade aí pra mim. Eu sei, eu faço déficit calórico, Guilherme. Mas eu não chego nas benditas, na gordura localizada. Parece que eu perco mais numa região que eu nem queria tanto assim. Por exemplo, a minha coxa às vezes afinou, Guilherme, tinha gordura lá e afinou. Mas, onde que eu quero que é o braço, que é aquela gordura pelhanca aqui, né? É nas costas, é na barriga, na pochete, não desgarra, não sai. O que é isso? Isso aí, minha jovem, é uma coisa que tu tem que entender, ou meu jovem, né? É uma coisa que, infelizmente, é uma notícia que eu tenho que te dar, tá? Isso aí é o fator genético agindo. Como assim, Guilherme? Então a minha genética é ruim? Talvez a tua genética seja ruim para queimar aquela gordura localizada onde tu tá incomodado ou incomodada, tá? Certo? Então olha só, o fator genético, ele vai determinar se tu tem mais facilidade para perder numa região ou mais facilidade para acumular em outra região e vice-versa, tá? Às vezes o teu amigo mal entrou na academia, ele tinha um pouco de gordurinha e, cara, ele foi
secou aquela gordura que tu tá tentando há tempo já. Isso é uma questão genética. É aquela pessoa que come Deus e mundo e não engorda. São coisas genéticas. O que tu vai fazer? Vai sentar e chorar e desistir? Não. Eu acredito que tu queira muito ter um resultado. Existem pessoas com genéticas desfavoráveis com muito mais resultado do que pessoas que estão lá fazendo um monte de coisa errada, com uma genética com potencial bom, mas não. Até tem um resultadinho por questões genéticas, mas poderia ter muito mais, só que faz um monte de coisa errada. Então, não tem o que a gente sentar e chorar. Faz parte. Não tem como a gente mudar genética. Reclama com o papai e mamãe, né? Toda a família ali que tu vem herdando, enfim, o gene, são coisas genéticas. Mas olha só, não existe genética ruim que te impossibilite de chegar nesse resultado que tu quer. Negativo. Talvez tu tenha um pouquinho mais de trabalho, talvez menos, tá? Então, quando tu elimina uma questão ali de que tu eliminou a gordura, mas na coxa, e tu nem queria tanto eliminar naquela região, mas o braço parece que ainda tá lá toda aquela gordura, tu nem viu diferença direito na pochete. É o teu corpo, né, esperando os motivos para que ele chegue nessa gordura também. Eu quero concluir uma coisa antes de seguir aqui, para te entender por que esse déficit calórico é importante. Pensa comigo, teu corpo, né? Vamos pôr aqui o exemplo do Joãozinho, 3.000 calorias. Ele precisa de 3.000 calorias. Logo, se tu tá colocando 3.000 para dentro, comendo, para que diabos ele vai mobilizar a tua gordura para usar como fonte de energia e queimar ela? Ele não vai, tu tá dando o suficiente de forma externa. Certo? Tu tá dando o suficiente. Então tu precisa entrar numa margem de basicamente 500 calorias e seguir ali o plano alimentar. Né? Para que tu, numas fugidinhas ou na intuição, eu tô comendo saudável, Guilherme. Não dá nada. Não tô nem aí se tu tá comendo saudável. Teu corpo também não. Ele quer as quantidades que sejam necessárias para ele mobilizar a tua gordura, para pegar as outras 500 calorias que tu precisa para sobreviver em forma de gordura. Para sair essa gordura do teu corpo. Se tu tá comendo saudável, ou seja, trocou alimentos, beleza, show de bola, isso é bom, é importante para a tua saúde, mas tu quer queimar a gordura localizada. Se tu tá comendo saudável, mas tá ali em basicamente 3.000 calorias, e tem gente que come até mais, eu vi uma receitinha na internet, é aveia com iogurte natural, desnatado e coisa, legal, coisinhas tops, saudável. Mas contabiliza quantas calorias tem no final de uma receita dessa. Então, quando tu senta no sofá com uma pasta de amendoim e come 3 colheradas sem perceber, tu colocou, sei lá, 250, 300 calorias para dentro. Depende da pasta de amendoim. Pô, mas é saudável? É, mas é calorias. E teu corpo quer saber das calorias só. Tu tem que gerar o déficit calórico, tá? Então, olha só, voltando aqui. Gordura localizada, infelizmente, a gente não escolhe. Não vai ser o abdominal que vai determinar se a gente tá queimando gordura aqui. Muito pelo contrário, tá? Se tu focar muito em exercício abdominal, tu vai estar com um poder de aumento de gasto calórico para somar no gasto energético total pequenininho. Atrapalha até. Olha só, uma coisa que muitas pessoas fazem. Pô, eu quero fazer mais abdominal porque a gordura abdominal aqui tá me incomodando, eu quero eliminar a pochete. Na verdade, tu tá fazendo treinos que nem tem um potencial tão bom para eliminar essa gordura, tá? Eu não vou entrar nessa questão de treino hoje. Isso eu vou falar lá no projeto 1 ano e 3 meses. Como deve ser um treino capaz de realmente disparar o gasto calórico para potencializar esse emagrecimento, essa queima de gordura localizada. Então, olha só, a gordura localizada, quando tu faz um exercício localizado para determinada região, é o músculo embaixo que está trabalhando, não tem nada a ver com a gordura. Água e óleo, uma coisa não mistura com a outra, beleza? Então, Guilherme, mas eu acho que eu tô fazendo o déficit calórico, tá tudo certo, o que mais, talvez eu não tô conseguindo chegar nessa gordura localizada, já tô fazendo isso por um bom tempo, o que tá acontecendo? É só genética mesmo? Você tá fazendo isso por um bom tempo e ainda não reduziu consideravelmente abdominal, aquela gordura às vezes que tu tem no braço, aonde tá te incomodando? Muito provavelmente tem duas coisas, uma ou as duas erradas, tá? Porque é impossível uma hora essa gordura não ser mobilizada e ela ir embora. Então tu está fazendo uma ou duas coisas erradas. Primeira coisa, com relação à alimentação. A tua alimentação nessa questão do saudável, mas não está contabilizado.
Ou tu dá umas beliscadinhas por fora onde coisas pequenas vão estar aumentando as calorias também, tu atrapalha o déficit calórico. Ou tu entra na ideia de, eu preciso fechar a boca, né? Quem nunca ouviu, eu preciso fechar a boca. Tu tem que fechar a boca se tu quer emagrecer. Se tu quer perder gordura ali no abdômen e tal, localizada, tu tem que fechar a boca. Pera lá, muita calma nessa hora. Porque isso faz vocês comerem só salada e um franguinho ali no meio-dia. Ou a dieta do ovo. Não, tu tem que fechar a boca para os excessos, para não ultrapassar o teu gasto energético total, para ficar no déficit calórico. Tu tem que fechar a boca para o excesso de besteira, que é muito calórico. Tu tem que ter o quê? Um plano alimentar. Se tu comer muito pouco, comer que nem passarinho, sabe o que vai acontecer? Tu vai cagar todo esse processo aí. Mais uma coisa que estava na tua cabeça, intuitivamente, e que eu vou explicar agora, o porquê comer pouco ferra com esse emagrecimento, com essa perda de gordura localizada. Olha só, quando a gente fala de treino de musculação, capaz de gerar mais gasto energético total para te ajudar na queima de gordura localizada, a gente tem uma coisa a nosso favor que é o peso. O peso, a tua idade tu não pode alterar. O tempo vai levar e vai levando a tua idade junto. A altura também não. Depende da tua, se tu já é adulto, enfim, né, já estás na tua altura, né? O sexo também não. Ou é homem ou é mulher, geneticamente feito dessa maneira assim, né? Mas o teu peso tu pode alterar. E o que eu quero falar com isso? Lembra que eu puxei antes do peso, que era importante vocês entenderem isso? O peso, tu pode ter um peso favorável para o metabolismo basal estar mais acelerado, teu metabolismo estar mais acelerado, ou tu pode ter um peso maior para ele estar desacelerado. Como assim, Guilherme? Se esse teu peso, vamos supor, tu pesa 80 quilos, mas boa parte desse peso é gordura e não músculo, tu tem um metabolismo basal mais preguiçoso, mais lento. É o famoso, Guilherme, eu tenho um metabolismo lento, é minha genética. Será que é genética? Será que tu não está cometendo várias coisas erradas? Como, por exemplo, tu não ter um treino de musculação realmente eficaz para quê? Para construir músculo, para te ter mais músculo do que gordura. Quando a gente constrói 1, 2, 3 quilinhos a mais de músculo pelo nosso corpo, a gente tem o quê? Um metabolismo mais acelerado, porque o músculo ele demanda mais energia por parte do nosso corpo. Por isso que eu falo para os meus alunos, assim que eles entram no personal 24 horas, eu tento tirar isso da cabeça deles. Parem de se preocupar tanto assim com o peso. Se tu tem muita gordura, automaticamente o peso vai baixar, mas tu não pode pensar que a tua perda de gordura localizada, o teu abdômen e tudo mais, vai depender só do peso cair. Não. Porque dentro de uma estratégia alimentar de dieta e treinos certa, vocês vão, no caso, aumentar a massa muscular e perder gordura. Vai emagrecer, mas vai estar contribuindo para o metabolismo ficar mais acelerado e tu ter um benefício maior em prol dessa gordura localizada. Tu transforma o teu corpo numa máquina de queimar gordura, tá? Então, quando tu constrói músculo, tu tem um metabolismo mais acelerado. Beleza? Olha o poder da musculação. Não é à toa que eu encho a boca para falar da musculação, porque é o caminho para te ter um corpo mais torneado, né? Sem contar que se tu quer um corpo mais definido, com um bumbum mais durinho, um braço mais definido, um ombro mais encaixado, peitoral, os homens mais definido, costas largas, enfim, tu precisa, e não um corpo flácido, tu não pode ficar focando em aeróbico. O aeróbico pode entrar de uma maneira auxiliar ali para ajudar no gasto calórico diário, mas é a musculação ganhando músculo que vai te deixar com o corpo assim. E aí a gente não se preocupa muito com o peso. A gente se preocupa com o que a gente olha no espelho, tá? Então, um dos erros, talvez, que faz com que tu não chegue nessa gordura localizada é o fato de a dieta estar ruim. Tu tá comendo ou muito pouco ou tu não tá gerando o déficit calórico que era para gerar, certo? É muito comum, tá? É muito comum quando tu começa a ter um plano alimentar que tá certo de acordo com as tuas necessidades para gerar a queima de gordura localizada, queima de gordura como um todo, até chegar na parte localizada que tá ali, né? E só fazendo o jeito certo pra gente ver
essa gordura baixar, só fazendo isso que eu tô falando, é muito comum a pessoa se assustar, ela comer mais, né? Então, eu já deixo bem claro quando os meus alunos entram no Personal 24 horas, tu vai começar a comer mais, mas não se preocupa, confia, eu quero que tu emagreça, eu quero mostrar o teu antes e depois, para as pessoas se inspirarem em ti, eu quero, confia. E mesmo assim, eles vêm no suporte falar comigo, Guilherme, cara, eu não tô reclamando porque tá muito bom assim, tô comendo muito mais do que eu tava comendo antes, tava passando fome antes, só que, cara, eu tô com medo, eu vou emagrecer mesmo? E o que acontece em seguida? Se a pessoa faz o que precisa ser feito, não fica com esse medo, essa pessoa perde as medidas, perde gordura, ela emagrece, porque é comprovado, esse é o caminho. Tá? Esse é o caminho. Então, ou o erro está na alimentação, ou o erro está nos treinos. Os treinos estão ruins. É somado aqui, de acordo com a tua frequência de treino e o teu treino de musculação e tal, um gasto aqui que vai somar com o gasto energético total, com o metabolismo e fator atividade física, né? Mas se o treino tá fraco, isso aqui vai influenciar diretamente no déficit calórico. O treino, por exemplo, tá mal e mal gastando um pouco de calorias durante só a atividade lá, durante o período que estás na academia. Ou às vezes tu foca muito no aeróbico, o que tem um poder muito menor de gasto calórico depois da atividade. Ou seja, o que importa, gente, não é quanto eu gastei só calorias durante a minha 1 hora lá na academia ou treinando em casa. Não. Mas eu ter um treino capaz de gastar calorias durante e depois. Porque tu mobiliza ali toda a musculatura e tudo mais. Só que para isso tem que ter um treino com intensidade. Tem que ter, eu não vou entregar aqui, não vou dar spoiler, mas tem que ter um treino eficaz. Guilherme, como é esse treino? Participa de graça do projeto 1 ano e 3 meses. O link está na bio, dia 20, 22 e 24. Eu vou te mostrar, não adianta eu falar aqui 5 minutos. São 3 aulas para te mostrar como é um treino que é capaz de gerar 1 ano de emagrecimento e definição para eliminar as gorduras localizadas em 3 meses. Certo? Lá vou te mostrar durante essas 3 aulas. Não vai estar postado, aberto aqui nas redes. Vai estar só para quem se inscrever. Tá lá, de graça. Certo? Eu te espero. Eu espero sinceramente, né? Que esse aquecimento aqui nas lives estejam te deixando com essa vontade de ir lá. Porque eu estou te preparando para te receber um conteúdo exclusivo. Que tu vai passar anos numa academia e não vão te ensinar. Assim como eu te ensino já diariamente algumas dicas, né? Agora, o que tu vai aprender lá vai ser outra coisa. Beleza? Então, gordura localizada. Para de fazer coisa localizada. Na maioria das vezes tu está fazendo treinos ruins, fracos, que tem um poder muito pequeno de queimar essas gorduras onde tu está treinando, tá? Gordura a gente perde como um todo e é o teu corpo, não está no nosso controle. Só tu fazendo o deverzinho de casa, isso tudo que eu estou passando e que eu vou passar lá no projeto 1 ano e 3 meses, para fazer isso, né? Para ver como é que o teu corpo vai mobilizando essa gordura. Até, se for o caso, se tu tiver dificuldade de perder gordura aqui ou tem muito excesso, até ele chegando ali e tu vê um resultado visível, tá? Eu queria poder falar assim, não. Tem um treino específico para essa região, tem um treino para aquela região. Não tem. Tem para treinar a musculatura daquela região. Gordura, a gente não escolhe. Agora eu vou queimar gordura aqui, agora vai ser ali. Se fosse assim, ninguém ia ter pochete, gente. Concorda comigo? Ninguém ia ter pochete. Ia estar todo mundo fazendo a bendito do treino ali. Então, eu preciso o quê? Deixa lá no projeto 1 ano e 3 meses, tá? Deixa no projeto 1 ano e 3 meses que lá eu te conto na prática. As aulas são gravadas lá na academia para te mostrar na prática, tá? Mas é para quem treina na academia e quem treina em casa também. Como tu faz para ter 1 ano, ou seja, mais resultados que tu teria em 1 ano, em apenas 3 meses. Vou te apresentar a metodologia lá. Fechou? Alguma coisa aí para ressaltar, Rafa? Tinha uma menina que perguntou lá no começo que a coxa dela afinou. O que pode ter sido? Eu devo ter respondido no meio dali, né? Coxa afinou. Provavelmente tu perdeu gordura naquela região, certo? E não deu conta de construir massa muscular ali. Então, simplesmente só saiu gordura,
né? Às vezes um pouco de retenção, né? Tudo depende ali como é que estava o teu físico, sai um pouco de retenção, gordura. E às vezes, depende do que tu fez, pode ter perdido até massa muscular, tá? Pode acontecer também. Errando o método de fazer o aeróbico, treinos fracos que não dão conta de segurar essa massa muscular, alimentação péssima, pode estar comprometendo aí e, perder massa muscular é a pior coisa que tu pode fazer num processo do teu emagrecimento, por exemplo. No processo de depois tu olhar no espelho e falar, caramba, eu não sabia que dava para ter esse tipo de resultado, tá? Então, muito provavelmente foi algumas dessas coisas aí, tá? O ideal para ti não afinar tanto assim é tu ir construindo massa muscular nesse processo também, beleza? Gente, live finalizada, eu espero que eu tenha te clareado aí sobre gordura localizada. Isso é muito importante que tu entenda, parar de ficar fazendo um treino só de abdominal. Eu jamais passo isso para os meus alunos porque isso vai totalmente contra essa perda de gordura abdominal. Então eu espero que eu de alguma forma tenha conseguido passar isso para vocês e não esquece de se inscrever lá. Só bota teu e-mail e tá garantido que tu vai participar do projeto 1 ano em 3 meses e ter acesso aí aos grupos privados e tudo mais. Fechou? Tamo junto, uma ótima sexta, domingo de manhã, estamos de novo aí na quinta live, semana que vem seguimos na sequência. Tamo junto, uma ótima sexta, um excelente final de semana para vocês, se cuidem, né? Não é dieta só de segunda a sexta, dá uma controlada no final de semana, senão também tu sai jogando tudo por água abaixo. Perguntaram se você vai postar live no YouTube. Vou postar sim, tá? As lives do YouTube, elas tendem a demorar um pouquinho mais com relação ao Instagram a postar, mas eu tô postando também. Fechou? O Instagram já vai ser postado agora na sequência. Tá ok? Quem chegou depois, fica à vontade aí. Tamo junto, deu pouco mais de 30 minutos de live, rapidinho. Tamo junto. Quer ir pro YouTube pra acelerar, né? Tá tudo bem, depois vai ser postado, tá? Provavelmente não hoje. Um beijo, um abraço aí, gente. Ótima sexta, juízo. Valeu.